Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. Conteúdo onírico manifesto e pensamentos oníricos latentes. Senhoras e senhores, como veem, não foi em vão que estudamos os atos falhos. Graças a esse empenho conquistamos com base nas premissas que lhes indiquei duas coisas, uma concepção do elemento do sonho e uma técnica interpretativa. Essa concepção do elemento do sonho diz que ele é algo não verdadeiro, um sucedâneo de outra coisa, desconhecida do sonhador, similar à tendência do ato falho, um sucedâneo de algo cujo saber o sonhador abriga, mas que lhe é inacessível. Nossa expectativa é a de poder transpor essa concepção para a totalidade do sonho, que se constitui de tais elementos. Nossa técnica consiste em permitir, mediante a associação livre vinculada a esses elementos, que surjam outras formações substitutivas, a partir das quais possamos chegar ao que está oculto. Sugiro agora aos senhores a introdução de uma mudança em nossa nomenclatura, que deverá facilitar nossos movimentos. Em vez de oculto, inacessível, não verdadeiro, passaremos a nos valer da descrição correta e dizer inacessível à consciência do sonhador, ou inconsciente. O que queremos dizer com isso nada mais é do que aquilo que lhes pode indicar a palavra esquecida ou a tendência perturbadora do ato falho, isto é, um conteúdo momentaneamente inconsciente. É claro que, em contraposição a isso, podemos chamar conscientes aos elementos em si do sonho e às novas formações substitutivas obtidas por meio de associação. Os termos escolhidos ainda não se vinculam a nenhuma construção teórica. O emprego da palavra inconsciente é irrepreensível como descrição pertinente e de fácil compreensão. Se transpomos nossa concepção do elemento isolado para a totalidade do sonho, resulta daí que o sonho como um todo é o sucedâneo deformado de outra coisa, inconsciente, e que a tarefa da interpretação do sonho consiste em encontrar esse algo inconsciente. Disso decorrem de imediato três regras importantes, que nos cumpre seguir ao longo do trabalho interpretativo. 1. Não devemos nos preocupar com o que o sonho parece dizer, seja isso algo compreensível ou absurdo, claro ou confuso, porque de maneira nenhuma esse é o material inconsciente que buscamos. Uma restrição plausível a essa regra se nos imporá mais adiante. 2. Nosso trabalho deve se concentrar em despertar as ideias substitutivas para cada elemento, não devemos refletir a respeito delas, nem examiná-las à procura de um conteúdo adequado. O quanto elas se afastam do elemento do sonho não deve ser motivo de preocupação. 3. Aguardemos até que o inconsciente oculto e procurado apareça por si só, exatamente como a palavra mônaco no experimento que apresentei. Agora compreendemos também que não faz diferença que o sonho seja recordado muito ou pouco e, sobretudo, com que grau de fidelidade ou incerteza. O sonho lembrado não é, afinal, a coisa verdadeira, e sim um sucedâneo deformado, que, mediante o despertar de formações substitutivas, há de nos ajudar a chegar mais perto do verdadeiro, a tornar consciente o inconsciente do sonho. Se nossa lembrança já não é fiel, o sucedâneo apenas lhe acrescenta nova deformação, que tampouco poderá ser imotivada. Podemos realizar o trabalho interpretativo em nossos próprios sonhos ou nos de outras pessoas. Quando o efetuamos em nossos próprios sonhos, na verdade aprendemos mais, o processo resulta mais comprobatório. Se procuramos fazê-lo,
notamos que algo se opõe a esse trabalho. Não concedemos livre trânsito a tudo que nos ocorre. Influências seletivas e averiguadoras se fazem valer. Ao que nos vem à mente, dizemos: não, isso não combina, não tem relação nenhuma. A outra associação é absurdo demais, há uma terceira. Isso é completamente secundário. Podemos, assim, observar de que forma, com tais objeções, sufocamos as associações até por fim bani-las, antes mesmo que elas tenham se apresentado com toda a clareza. Por um lado, portanto, atemo-nos em demasia à ideia inicial, ao elemento em si do sonho; por outro, perturbamos com nossa escolha o resultado da livre associação. Se, ao proceder à interpretação, não estamos sozinhos, se fazemos outra pessoa interpretar nosso sonho, notamos muito claramente outro motivo que empregamos para fazer essa escolha inadmissível. Vez por outra, diremos: não, esse pensamento é desagradável demais, não quero, não posso comunicá-lo. Objeções como essas, é evidente, põem em risco o êxito de nosso trabalho. Temos de nos defender delas, o que, tratando-se da interpretação de nossos próprios sonhos, fazemos mediante o firme propósito de não ceder a elas. Quando o sonho que interpretamos é de outra pessoa, nós lhe impomos como regra inquebrantável que ela não deixe de nos comunicar nada do que lhe ocorre, ainda que contra o pensamento haja as 4 objeções: demasiado desimportante, absurdo demais, descabido ou embaraçoso demais para ser dito. Ela prometerá obedecer a essa regra, e teremos o direito de nos irritar se ela não cumprir o prometido. A primeira explicação para isso que daremos a nós mesmos é de que, apesar de o termos asseverado com toda a autoridade, ela não entendeu o porquê da livre associação. Pensamos, então, em talvez ganhá-la por intermédio da teoria, dando-lhe artigos para ler ou enviando-a a palestras que possam transformá-la em adepta de nossas concepções sobre a livre associação. Mas seremos preservados desses erros pela observação de que, ao interpretarmos nossos próprios sonhos e podemos estar seguros de nossa própria convicção, surgem as mesmas objeções críticas sobre certas coisas que nos ocorrem, objeções estas que só mais tarde, em uma segunda instância, por assim dizer, serão eliminadas. Em vez de nos irritarmos com a desobediência do sonhador, podemos nos valer dessas experiências para aprender algo novo com elas, algo que é tanto mais importante quanto menos estamos preparados para ele. Compreendemos que o trabalho da interpretação do sonho se realiza em face de uma resistência que lhe é oposta e cujas manifestações compõem-se daquelas objeções críticas. Essa resistência independe da convicção teórica do sonhador. E aprendemos ainda mais do que isso. Percebemos que tal objeção crítica nunca está com a razão. Pelo contrário, os pensamentos que tanto gostaríamos de suprimir revelam-se sem exceção os mais importantes, os mais decisivos para a descoberta do inconsciente. É verdadeiramente uma distinção, quando um pensamento espontâneo é acompanhado de uma objeção desse tipo. Essa resistência é algo inteiramente novo, um fenômeno que encontramos com base em nossas premissas, mas que não era parte delas. Em nosso cálculo, o novo fator não representa uma surpresa propriamente agradável. Antevemos que ele não vai facilitar nosso trabalho. Na verdade,
ele poderia mesmo nos convencer a abandonar todo esse nosso empenho em torno do sonho. Uma coisa tão desimportante como o sonho, e, ainda por cima, tamanhas dificuldades, em vez de uma técnica pura e simples. Por outro lado, essas mesmas dificuldades poderiam nos estimular e fazer supor que o trabalho valerá a pena. É comum depararmos com resistências sempre que desejamos avançar do sucedâneo, que é o que o elemento do sonho significa, em direção ao oculto e inconsciente. É lícito, portanto, pensarmos que, por trás desse sucedâneo, oculta-se algo importante. Do contrário, por que tantas dificuldades para conservar o ocultamento? Quando uma criança não quer abrir o punho fechado para mostrar o que ele guarda, então com certeza é algo impróprio, que ela não deveria ter. No momento em que introduzimos nesse quadro a noção dinâmica de uma resistência, precisamos também levar em conta que esse fator é quantitativamente variável. Pode haver resistências maiores ou menores, e estamos preparados para deparar com diferenças desse tipo ao longo de nosso trabalho. Talvez devamos conjugar com essa uma outra descoberta que fazemos ao interpretar um sonho: por vezes, uma única associação, ou apenas umas poucas, já basta para nos conduzir do elemento do sonho a seu conteúdo inconsciente, ao passo que, outras vezes, longas cadeias de associações e a superação de muitas objeções críticas se fazem necessárias para tanto. Diremos a nós mesmos que essas diferenças estão relacionadas à grandeza variável da resistência, e é provável que tenhamos razão. Se a resistência é pequena, o sucedâneo não se acha muito distante do conteúdo inconsciente. Uma grande resistência, porém, traz consigo grandes deformações desse material inconsciente e, assim, um longo caminho de volta desde o sucedâneo até o conteúdo inconsciente. Agora, talvez tenha chegado a hora de tomarmos um sonho para nele aplicar nossa técnica, a fim de verificar se nossas expectativas em relação a ela se confirmam. Sim, mas que sonho escolher para isso? Os senhores não vão acreditar na dificuldade que tenho para tomar essa decisão, e ainda não posso fazê-los compreender a causa dessa dificuldade. É evidente que devem existir sonhos que sofreram pouca deformação, e o melhor seria começarmos por eles. Mas que sonhos se apresentam menos deformados? Os compreensíveis e nada confusos, dos quais já apresentei 2 exemplos aos senhores. Seria um equívoco escolhê-los. O exame mostra que esses sonhos sofreram um grau extremamente alto de deformação. Se, no entanto, renuncio a uma condição específica e escolho um sonho qualquer, é provável que os senhores fiquem muito decepcionados. É possível que tenhamos de apontar ou listar um número tão grande de associações vinculadas a cada elemento do sonho que o trabalho acabará por resultar completamente impenetrável. Se anotamos o sonho e contrapomos a ele o registro de todas as associações que ele suscitou, o número destas pode facilmente ultrapassar em muito o texto onírico em si. O mais profícuo pareceria, portanto, escolher para a análise diversos sonhos curtos que possam ao menos, cada um deles, nos dizer ou confirmar alguma coisa. Será essa nossa decisão, a menos que a experiência nos indique onde encontrar de fato os sonhos menos deformados. Todavia, conheço também outro modo de facilitar nosso caminho.
Em vez de nos lançarmos à interpretação de sonhos inteiros, vamos nos limitar a elementos isolados dos sonhos e observar, a partir de uma série de exemplos, como eles encontram explicação mediante o emprego de nossa técnica. Uma senhora conta que, quando criança, sonhava com bastante frequência que Deus tinha sobre a cabeça um chapéu pontiagudo de papel. Como haverão os senhores de entender isso sem o auxílio da sonhadora? Seu sonho soa completamente absurdo. Deixa de sê-lo, porém, quando a senhora relata que, à mesa, quando criança, costumavam pôr um chapéu semelhante em sua cabeça, porque ela não conseguia parar de olhar para o prato dos irmãos, queria ver se tinham recebido mais comida que ela. O chapéu deveria, pois, servir de antolhos. De resto, uma informação histórica, fornecida sem qualquer dificuldade. A interpretação desse elemento e, por consequência, de todo esse sonho breve, resulta fácil com o auxílio de uma associação feita pela sonhadora. Como tinham-me dito que Deus era onisciente e via tudo, disse ela, esse sonho só pode significar que sei e vejo tudo, como Deus, mesmo quando tentam me impedir de fazê-lo. Trata-se, talvez, de um exemplo demasiado simples. Uma paciente cética tem um sonho mais longo, durante o qual certas pessoas lhe contam sobre meu livro acerca do xiste e o elogiam bastante. Depois, mencionam algo sobre um canal, talvez outro livro em que aparece um canal, alguma coisa relacionada a canal, ela não sabe ao certo, não está claro. Com certeza, os senhores tenderão a acreditar que o elemento canal fugirá à interpretação por ser, ele próprio, tão indefinido. E estão certos quanto à dificuldade que aí supõem, mas essa dificuldade não decorre da falta da clareza, a falta de clareza é que decorre de outro motivo, o mesmo que torna difícil a interpretação. Nada ocorre, a sonhadora, que ela seja capaz de vincular a canal, é claro, tampouco sei o que dizer. Passado algum tempo na verdade, no dia seguinte, ela relata ter-lhe ocorrido algo que talvez esteja relacionado ao assunto. Trata-se de uma piada que alguém lhe contou. Em um navio entre Dover e Calais, um conhecido escritor conversa com um inglês, que, em determinado contexto, cita a frase, do sublime ao ridículo lny aqui um passo do sublime ao ridículo há apenas um passo. O escritor responde, paz de Calais. O que ele quer dizer é que acha a França grandiosa e a Inglaterra, ridícula. O Paz de Calais, no entanto, é um canal, o Canal da Mancha. Se acho que essa associação tem relação com o sonho? É claro que sim, na realidade, ela dá solução ao elemento misterioso do sonho. Ou os senhores duvidam que, anteriormente ao sonho, essa piada já estava presente como conteúdo inconsciente de canal? Supõem, então, que ele só foi acrescentado depois. A associação que ocorreu à paciente dá testemunho de seu ceticismo, um ceticismo que, nela, se oculta por trás de uma insistente admiração. A resistência é, provavelmente, a razão para ambas as coisas, tanto para a associação tão hesitante como para a indefinição do correspondente elemento do sonho. Observem aqui a relação deste último com seu conteúdo inconsciente. Ele é como um pedacinho desse inconsciente, como uma alusão a ele, mas seu isolamento tornou-o incompreensível.
um paciente tem um sonho dotado de contextualização mais extensa. À volta de uma mesa de formato particular, estão sentados diversos membros de sua família, etc. Em relação à mesa, o que lhe ocorre é que já havia visto móvel semelhante em visita a determinada família. Seus pensamentos prosseguem: nessa família, pai e filho tinham um relacionamento especial, ao que ele logo acrescenta que, na verdade, o mesmo acontece entre ele e seu pai. A mesa, portanto, figura no sonho para caracterizar esse paralelo. Esse paciente estava familiarizado havia tempo com as demandas da interpretação dos sonhos. Um outro talvez tivesse se surpreendido com o fato de um detalhe tão insignificante como a forma de uma mesa ser tomado como objeto de pesquisa. Na verdade, não há nada que consideremos casual ou indiferente num sonho, é justamente da explicação para detalhes tão ínfimos e imotivados que esperamos obter informação. Os senhores talvez se admirem de o trabalho onírico ter se valido da escolha da mesa para dar expressão ao pensamento em nossa casa, é como na deles. Mas também isso estará explicado, se eu disser aos senhores que a família em questão tinha por sobrenome Tischler Marceneiro. Na medida em que nosso sonhador faz seus parentes tomarem lugar àquela mesa Tisch, em alemão, ele os declara Tischler também. Notem, de resto, como a comunicação de tais interpretações de sonhos nos torna necessariamente indiscretos. Os senhores reconhecerão aí uma das dificuldades que sugeri existir na escolha de exemplos. Teria sido fácil para mim substituir o presente exemplo por outro, mas provavelmente só teria evitado uma indiscrição à custa de outra. É hora, parece-me, de introduzir aqui dois termos que há muito poderíamos ter empregado. Aquilo que o sonho narra, chamamos conteúdo manifesto do sonho, ao conteúdo oculto, ao qual nos cabe chegar pela via das associações, damos o nome de pensamentos oníricos letontes. Atentemos, pois, para as relações entre conteúdo onírico manifesto e pensamentos oníricos letontes, como elas se apresentam nesses exemplos. Essas relações podem ser de caráter bastante diverso. Nos exemplos A e B, o elemento manifesto é parte dos pensamentos letontes, constituindo, porém, pequena porção deles. Da grande construção psíquica amalgamada nos pensamentos oníricos inconscientes, um pedacinho também alcança o sonho manifesto sob a forma de fragmento ou, em outros casos, de uma alusão, como uma rubrica, uma abreviação em estilo telegráfico. O trabalho interpretativo precisa reconstituir o todo a partir desse pedaço ou alusão, o que conseguimos fazer muito bem no exemplo B. Um dos tipos de deformação em que consiste o trabalho do sonho é, pois, a substituição por um fragmento ou alusão. Em C, além disso, reconhece-se outro tipo de relação, o qual, nos exemplos que se seguem, vemos expresso de modo mais puro e nítido. D. O sonhador tira em uma dama, determinada, conhecida, de detrás da cama. Já na primeira coisa que lhe ocorre, ele mesmo encontra o sentido desse elemento do sonho. O significado é que ele dá preferência à dama em questão. E, outro sonha que seu irmão está dentro de uma caixa. Sua primeira associação substitui caixa questão por armário rank, a segunda fornece a interpretação, o que o irmão está fazendo é se restringir-se ranking.
O sonhador escala uma montanha, de cima da qual desfruta de uma vista ampla e extraordinária. Isso soa inteiramente racional, talvez não haja aí o que interpretar, tratando-se de descobrir apenas a que reminiscência o sonho se refere e por que motivo ela foi evocada. Mas os senhores se equivocam. O que se revela é que esse sonho necessita tanto de interpretação quanto algum outro, mais confuso. Com efeito, nada ocorre ao sonhador acerca da escalada de uma montanha, o que lhe vem à mente é que um conhecido está organizando um número da revista Rundschau ao pé da letra, vista panorâmica dedicado a nossas relações com continentes os mais longínquos. O pensamento onírico latente é aqui, portanto, a identificação do sonhador com o Rundschauer, aquele que olha em torno, desfrutando da vista panorâmica. Os senhores encontram aqui um novo tipo de relação entre os elementos manifesto e latente do sonho. Aquele não é bem uma deformação, mas uma representação desse, mediante uma imagem plástica concreta que tem na literalidade da palavra seu ponto de partida. Não obstante, e por isso mesmo, trata-se de novo de uma deformação, uma vez que já não sabemos em que imagem concreta a palavra teve origem, razão pela qual não a reconhecemos quando é substituída pela imagem. Se os senhores levarem em consideração que o sonho manifesto se constitui predominantemente de imagens visuais, raras vezes de pensamentos ou palavras, poderão adivinhar que cabe a esse tipo de relação importância especial na formação do sonho. Veem também que, por esse caminho, torna-se possível a uma grande série de pensamentos abstratos criar no sonho manifesto imagens substitutivas que, afinal, servem unicamente ao propósito do ocultamento. Essa é a técnica dos conhecidos enigmas compostos de imagens. De onde vem a aparência de algo xistoso que tais representações têm? Essa é uma questão especial, de que não carece nos ocuparmos aqui. Acerca de um quarto tipo de relação existente entre os elementos manifesto e latente, devo me calar até que ela seja mencionada em nossa técnica. Mesmo então não terei feito aos senhores uma enumeração completa, mas isso é quanto basta para nossos propósitos. Tenham os senhores a coragem de se lançar agora à interpretação de um sonho completo. Façamos a tentativa e vejamos se estamos bem equipados para essa tarefa. Naturalmente, não vou escolher nenhum dos sonhos mais obscuros, mas de certo optarei por um que traz bem marcadas as propriedades do sonho. Pois bem, uma jovem dama, casada há muitos anos, sonha o seguinte: está no teatro com o marido, e todo um lado da plateia está vazio. O marido conta a ela que Elisiele e o noivo também queriam ir, mas só haviam encontrado lugares ruins, 3 por 1 florim e 50 centavos, os quais não puderam aceitar. Não teria sido nenhuma desgraça, é o que pensa a jovem dama. A primeira coisa que a sonhadora nos conta é que o pretexto para o sonho é mencionado no próprio conteúdo manifesto. O marido de fato contará a ela que Elisiele, uma conhecida mais ou menos da mesma idade, tinha ficado noiva. O sonho é uma reação a esse comunicado. Sabemos já que, para muitos sonhos, é fácil buscar justificativa em um episódio do dia anterior, e que tais derivações são com frequência apontadas pelo sonhador sem nenhuma dificuldade. Outras informações desse mesmo tipo, para outros elementos do sonho manifesto, nos são também fornecidas pela sonhadora.
Qual a procedência do detalhe segundo o qual todo um lado da plateia estava vazio? Tratasse de uma alusão a um fato real ocorrido na semana anterior. Ela pretenderá ir a um espetáculo teatral e, por isso, comprara ingressos antecipadamente, e com tanta antecedência que precisara pagar uma taxa pela venda antecipada. Quando chegou ao teatro, verificou-se que sua preocupação havia sido desnecessária, uma vez que um lado da plateia estava quase vazio. Teria podido comprar os ingressos no próprio dia do espetáculo. O marido tampouco perderá a oportunidade de provocá-la por causa daquela precipitação. E quanto ao preço, $1,50. A informação provinha de outro contexto, bem diferente, que nada tinha a ver com o anterior, mas que, de novo, fazia alusão à notícia recente. Sua cunhada ganhara de presente do marido a soma de 150 florins, e a parvalhona logo correrá ao joalheiro para gastar o dinheiro numa joia. De onde vem o número 3? Sobre isso, a sonhadora não sabe o que dizer, a não ser que aceitemos a associação que fez. A noiva, Elise L., era 3 meses mais nova que ela, que já estava casada fazia quase 10 anos. E quanto ao absurdo de se comprar 3 ingressos, se são apenas 2 pessoas? A esse respeito, a sonhadora não diz nada, recusa-se a fazer qualquer outra associação e a dar mais informações. Contudo, ao nos relatar suas poucas associações, a jovem dama nos deu tanto material que, a partir dele, é possível adivinhar seus pensamentos oníricos letontos. Há de chamar a atenção que, em suas comunicações acerca do sonho, surjam em vários lugares informações temporais precisas, as quais fundamentam um ponto comum entre partes diversas do material. Ela comprou cedo demais os ingressos para o teatro, precipitou-se em tê-los à mão, tanto assim que precisou pagar mais por isso. A cunhada, de modo similar, apressa-se rumo ao joalheiro, a fim de comprar uma joia com o dinheiro ganho, como se corresse o risco de se atrasar ao fazê-lo. Juntemos a esses tão enfáticos cedo demais e precipitadamente o pretexto em si para o sonho, a notícia segundo a qual a amiga, apenas 3 meses mais jovem, encontrara enfim um homem decente, e a crítica expressa no xingamento dirigido à cunhada de que aquela sua pressa era absurda, e, como que espontaneamente, deparamos com a seguinte construção dos pensamentos oníricos letontos, para os quais o sonho manifesto constitui mal disfarçado sucedâneo. Foi um absurdo da minha parte ter me apressado tanto em me casar. Pelo exemplo de Elise, vejo agora que, mesmo mais tarde, teria arrumado um marido. A pressa é representada por seu comportamento quando da compra dos ingressos e pelo da cunhada ao comprar a joia. O sucedâneo para o casamento surge aqui como a ida ao teatro. Teríamos aí o pensamento principal. Talvez possamos seguir adiante, embora com menor certeza, porque, nos pontos a seguir, a análise não poderia prescindir das manifestações da sonhadora. Teria conseguido um lugar 100 vezes melhor pelo mesmo dinheiro. 150 florins é 100 vezes mais que $1,50. Se nos é lícito tomar o dinheiro pelo dote, isso significaria a compra do marido com o dote. Tanto a joia como os ingressos ruins figurariam aqui no lugar do cônjuge. Ainda mais desejável seria que precisamente o elemento 3 ingressos tivesse algo a ver com um homem.
Nossa compreensão, porém, não chega a tanto. Adivinhamos apenas que o sonho expressa a subestimação do marido e o arrependimento por ter se casado tão cedo. Meu juízo é que ficaremos mais surpresos e confusos do que satisfeitos com o resultado dessa primeira interpretação de um sonho. Ela nos fornece dados de mais de uma só vez, mais do que aquilo com que, no momento, temos a capacidade de lidar. Notamos já que não vamos esgotar os ensinamentos dessa interpretação. Apressemo-nos, pois, em extrair daí a percepção daqueles que reconhecemos como conhecimentos novos e seguros. Em primeiro lugar, é notável que, nos pensamentos Letonts, a ênfase principal recaia sobre o elemento da precipitação. No sonho manifesto não encontramos sinal dele. Sem a análise, não poderíamos ter ideia de que esse fator desempenha um papel. Parece, portanto, possível que justamente o principal, aquilo que é central nos pensamentos inconscientes, fique de fora do sonho manifesto. Em razão disso, a impressão que temos do sonho todo precisa ser profundamente transformada. Em segundo lugar, encontramos no sonho uma combinação sem sentido, 3 por 1 florim e 50. Dos pensamentos oníricos, extraímos a frase: foi um absurdo ter me casado tão cedo. Pode-se descartar a possibilidade de esse pensamento, foi um absurdo, ser representado no sonho manifesto pela inclusão neste de um elemento absurdo. Em terceiro lugar, um olhar comparativo ensina que a relação entre elementos manifestos e Letonts não é de modo algum uma relação simples, na qual um único elemento manifesto seja sempre o substituto de outro, latente. Antes, é necessário que haja uma relação de conjunto entre esses dois campos, dentro da qual um elemento manifesto pode representar vários elementos Letonts, ou um elemento latente pode ser substituído por diferentes elementos manifestos. No que toca ao sentido do sonho e ao comportamento da sonhadora em relação a ele, haveria também muita coisa surpreendente a dizer. Ela por certo reconhece a interpretação, mas se espanta com seu resultado. Não sabia que subestimava tanto seu marido e tampouco sabe por que o faz. Nisso, portanto, ainda há muito de incompreensível. Acredito realmente que ainda não estamos equipados para interpretar um sonho e que necessitamos aprender mais e nos preparar melhor.